alunos do 8º ano! Eu sou a professora Julie, de Matemática. Hoje nós vamos estudar a nossa aula de número 24. O conteúdo dessa aula vai ser sobre medidas de tendência central, parte 1, certo? A gente vai dividir essa aula em duas partes. Vamos estudar hoje, então, a primeira e mais comum até medida de tendência central, que é a média. Então, o nosso objetivo de hoje vai ser obter os valores de medidas de tendência central de uma pesquisa estatística. Essas medidas de tendência central são média, moda e mediana. Como a prof já falou, nós vamos estudar hoje a média e na próxima aula a gente vai ver a moda e a mediana, certo? Então, com a compreensão de seus significados e relacioná-los com a disposição de dados indicados pela amplitude. Reconhecer, então, a amplitude como uma medida de dispersão. É isso que a gente vai ver na aula de hoje. Às vezes, agora que o objetivo fica um pouco confuso, mas no decorrer da aula, todas as dúvidas de vocês aí devem ser sanadas, certo? Os materiais para a aula de hoje vai ser caderno, caneta, lápis, borracha e a calculadora. Caderno e a caneta para anotar as informações importantes e o lápis e a borracha para vocês resolverem os exercícios. A calculadora não é obrigatória, certo? Vocês sabem resolver todas as continhas que a gente vai fazer ali, vocês sabem resolver na mão. Mas a calculadora facilita, né? Faz o nosso cálculo ser mais rápido. Então, assim, se você tiver uma calculadora em casa e quiser usar, pode usar. Sinta-se à vontade. Mas, se você quiser praticar também e fazer as continhas na mão, tudo bem. Lembrem-se que no vestibular e no Enem, vocês não vão poder usar a calculadora. Então, sempre um ótimo momento para treinar aí as continhas usando o lápis somente, beleza? Vamos iniciar, então, estudando o que é a média. A média, nós vamos estudar dois tipos de média. A primeira delas vai ser a média aritmética, que é a medida de tendência central que é mais conhecida e utilizada, como eu já tinha falado para vocês. Ela pode ser dividida em dois tipos, a média aritmética simples e a média aritmética ponderada, certo? Então, como eu falei, são dois tipos, média aritmética simples e média aritmética ponderada. Na maioria das vezes, a gente trabalha com a média aritmética simples, mas a média aritmética ponderada também é bastante comum, tanto dentro da matemática, quanto no estudo estatístico aí de informações, quando a gente está trabalhando com vários tipos de dados e pesquisas, certo? Então, a gente vai relembrar como é que a gente calcula, porque, na verdade, vocês já aprenderam isso. É um conteúdo que vocês vêm vendo aí desde o 7º, 8º ano, a gente dá uma olhadinha sobre médias. Então, a gente vai relembrar como que a gente faz para calcular cada um desses tipos de média, ok? Então, aqui, a média aritmética simples, vamos começar por ela. Ela é a média aritmética simples de uma série de dados. Ela vai ser determinada pela soma de todos esses dados dividido pela quantidade de dados. Até se a prof voltar aqui na figurinha, olha só. A média aritmética ela pode ser dada pela soma dos dados ali, tem 3 bonequinhos, e dividido pela quantidade deles, que são 3. Então, se vocês olharem ali, tem um exemplo. Não é muito certo, mas é um exemplo bonitinho ali, figurativo, do que é a média, certo? Então, escrevendo isso matematicamente, a gente diz que a média MA, no caso média aritmética, vai ser a soma de todos os meus valores, ou seja, x1, x2, x3 até xn, dividido por aqui ele chama de n, que é, no caso, a quantidade de termos ali em cima. Então, reparem que x1, x2, x3 até xn. Quantos x eu tenho? Eu tenho nx. Então, embaixo vai ser a minha quantidade de x, certo? Vamos ver isso dentro de um exemplo, para ficar um pouquinho mais claro? Mariana acompanha a previsão do tempo na cidade onde mora. A tabela mostra as temperaturas mínimas previstas para a semana de 27 a 31 de agosto de 2018. Então, aqui a gente tem uma tabela. Lembrando, né, que a tabela é uma das formas aí que a gente utiliza para organizar informações. Então, a nossa tabela vem falando sobre as temperaturas mínimas previstas para a semana de 27 a 31 de agosto de 2018. Eu tenho na primeira linha a data, né, no caso ali, de 27 a 31, então a primeira data é dia 27, depois 28, 29, 30 e 31 de agosto.
E a segunda linha vem trazendo qual é a previsão das temperaturas mínimas em graus Celsius nesses dias. Então, dia 27/8, ele está me dizendo que eu vou ter 10 graus Celsius de mínima, tá, gente? Mínima é a menor temperatura que pode ter naquele dia. Lembrando também que isso daqui é uma previsão, né? A gente não sabe se vai acontecer mesmo. Dia 28 de agosto, a previsão de mínima é 11 graus. Do dia 29 de agosto, a previsão de mínima é 14 graus. E dia 30/8, a previsão de mínima é 15 graus. E 31/8 também 15 graus, certo? Para resolver, então, a gente vai calcular a temperatura média nesses dias, certo? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai somar todas as temperaturas que a gente tem ali, de todos os dias, e eu vou dividir pela quantidade de dias que eu tenho, certo? Então, mais ou menos, eu vou ter ali, a temperatura média mínima vai ser o quê? A soma de todas elas, 10 mais 11 mais 14 mais 15 mais 15, dividido pela quantidade de temperaturas. Quantas temperaturas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Então, se eu tenho 5 temperaturas, eu vou dividir por 5. Eu vou ter, então, 65 divididos por 5, que me dá 13, certo? Então, dessa maneira, a temperatura mínima média para essa semana, ou para os 5 dias, os 5 últimos dias de agosto ali, vai ser de 13 graus Celsius, certo? Agora vamos falar um pouquinho sobre a média aritmética ponderada. A média aritmética simples era aquela ali mais tranquila. O nome já fala, né? Simples. Ela é o jeito mais simples de fazer. Eu vou somar todos os meus valores e dividir pela quantidade de valores que eu tenho. Quando eu falo da média aritmética ponderada, ela vai depender de algumas coisas. Então, cada valor vai ter um peso, a gente chama de peso. Vai ter um peso diferente na hora de eu fazer o cálculo, certo? Então, vamos ver aqui. A média aritmética ponderada de uma série de dados é determinada pela soma de todos os produtos de cada valor multiplicado pelo seu peso e dividido pela soma dos pesos. Matematicamente, a gente escreve isso assim. Média aritmética vai ser igual x1 vezes p1, ou seja, o elemento x1 vezes o peso desse x1, não sei quanto é, eu posso definir o peso, mais x2 vezes p2, mais x3 vezes p3, mais xn vezes pn, e dividido pela soma dos pesos, ou seja, eu vou somar os pesos que eu tenho aqui. Nossa, professora, que confusão isso daí, que é número com peso. Que peso? Onde que um negócio tem peso? Não é peso de quilo, gente. É peso de valor. Quanto ele vale? Quer dizer que alguns desses números aqui valem mais do que os outros na hora de eu fazer a minha continha. Vamos ver um exemplo para ficar mais fácil? Na disciplina de matemática, Marcos foi avaliado de diferentes maneiras. Um trabalho individual com peso 1, 2 provas mensais, cada uma com peso 2 e uma prova final com peso 4. Percebam aqui, antes da gente continuar a leitura, já vamos prestar atenção. Percebam que o trabalho individual ele pesa menos, ou seja, ele vale menos do que as outras notas. A nota do trabalho individual, que tem peso 1, vale menos do que as outras. Se a nota desse trabalho vale 1, as outras notas das provas valem 2, ou seja, é como se fossem 2 notas do trabalho, certo? Então, essa é a diferença dos pesos. Então, a gente tem ali que Marcos obteve nota 7,7 no trabalho, 4,8 e 8,4 nas provas mensais e 6,1 na avaliação final. Qual foi a média de notas obtidas por Marcos? Então, vamos fazer aqui. O prof vai até anotar aqui no quadro com vocês para ficar mais claro. Vamos lá. O trabalho tinha peso 1. Vou escrever aqui. Peso. O trabalho tinha peso 1, certo? Qual foi a nota desse trabalho? Vou colocar aqui. Nota. O trabalho tinha peso 1 e a nota dele foi 7,7. Certo? Agora, as 2 provas mensais tinham peso 2. E numa delas ele tirou 4,8 e na outra ele tirou 8,4. Certo? E por último, a prova final ou avaliação final, que valia 4. O peso dela era 4 e ele tirou 6,1, certo? Com essas informações, vamos prosseguir então.
Então, quando uma prova tem peso 2, que foi o que eu meio que falei antes ali, mas vamos esclarecer isso de uma forma mais certinha, é como se a nota obtida nessa prova fosse contada 2 vezes, certo? Então, olha como a gente vai organizar, então, as notas de marcos ali. Eu tenho 7,7 com peso 1, 4,8 e 8,4 com peso 2, ou seja, eles valem 2 vezes, é isso que está representando. E 6,1 com peso 4, ou seja, é como se essa nota fosse 4 vezes a mesma nota, certo? Então aqui, 7,7 é o peso 1, que a gente já até anotou aqui na nossa tabelinha. 4,8 peso 2, então eu tenho 2 vezes o 4,8, ou seja, é como se ele tirasse 4,8 2 vezes, porque o peso 2 representa isso, a mesma nota mais vezes. E o 8,4 mesma coisa, peso 2, e o 6,1 peso 4, ou seja, 4 vezes aquela nota ali, o 6,1, certo? Agora eu quero saber a divisão total, né? Lembra que quando eu falei ali da média aritmética ponderada, a gente divide pela soma dos pesos. Então, é como se ele tivesse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 notas. Ah, mas ele teve só 4 notas. Sim, mas algumas dessas notas valem mais, ou seja, equivalem a mais vezes das notas, ou seja, eu tenho como se fosse 9 notas. Mesma coisa se eu somasse aqui os pesos. 1 mais 2, 3, 3 mais 2, 5, 5 mais 4, 9. Então, por isso que na hora de eu calcular a média dele, eu posso fazer desse jeito aqui. Ué, mas não mudou nada dessa média aqui para a média simples, né? Esse é o jeito que dá para calcular. Eu posso escrever as notas várias vezes. Posso colocar 7,7 mais 4,8 mais 4,8 mais 8,4 mais 8,4 mais 6,1 mais 6,1 mais 6,1 e mais 6,1. Isso tudo me dá 58,5 e eu vou dividir pela quantidade de notas que eu tenho, que são 9, certo? Isso me dá 6,5. Agora, um outro jeito de calcular essa média de notas dele é multiplicando a nota por cada peso, que é dessa maneira que a gente calcula a média aritmética ponderada. Mais fácil, vejam como diminui aqui a quantidade de números para somar. Eu vou ter 7,7 vezes 1, porque o peso do 7,7 é 1. Vou ter 4,8 vezes 2, porque o peso do 4,8 é 2. Vou ter 8,4 vezes 2, porque o peso do 8,4 é 2. E vou ter 6,1 vezes 4, porque é o peso do 6,1, certo? Então, aqui eu somei todos os meus valores, mas aí prestem atenção. Para eu fazer desse jeito aqui, eu tive que repetir esses valores várias vezes. Ou eu faço usando a média aritmética ponderada, que nada mais é que eu multiplico o valor da minha nota ali pelo seu peso. E embaixo eu vou somar o peso. 1 mais 2, 3, 3 mais 2, 5, 5 mais 4, 9. Aqui eu tenho então a soma de todos esses valores já multiplicados, divididos por 9. Percebam que vai dar o mesmo valor, 58,5 dividido por 9, igual a 6,5. Não tá errado, tá, gente? Esse jeito aqui é como se eu tivesse uma média aritmética simples, né? Eu vou escrever o meu valor várias vezes, mas usando a média aritmética ponderada, eu faço dessa maneira que fica mais claro. Eu posso usar a média aritmética ponderada também quando eu vou fazer a média de valores e eu tenho muitos valores repetidos. Por exemplo, calcular a média do tamanho do sapato dos alunos da sala. Dos alunos da sala, não. Dos alunos que fazem aulinha de judô, sei lá, karatê, qualquer coisa aí. Uma história. Ou que fazem aula de dança, vou calcular a média do tamanho dos sapatinhos deles. Digamos que eu tenha 5 alunos, certo? 5 alunos aí, e eu tenho 34, 34, 34, 33 e 36. Esse é o tamanho dos sapatos dele, certo? Esse 3,34 não significa que eles têm peso diferente, é só porque eu tenho 3 vezes eles. Aí, em vez de eu escrever 34 mais 34 mais 34, eu vou escrever 34 vezes 3 mais 33
mais 36. Percebam que eu posso fazer isso, certo? Posso colocar essa multiplicação, ok? A gente usa claramente mais a média ponderada quando eu tô falando de pesos, porque fica mais fácil de calcular, mas eu posso sim fazer isso. Quando eu tenho muitas informações repetidas, eu posso agrupar elas e multiplicar pelas quantidades. Só não esqueçam que na hora de dividir, eu tenho que dividir pela soma dos pesos, certo? Agora, um outro termo que a gente fala dentro das medidas de tendência central é a amplitude. O que é a amplitude? A amplitude de uma série de dados, ou seja, de várias informações, né? Vai ser a diferença entre o maior valor e o menor valor que foram observados. Por exemplo, veja só aqui. Essas são as notas de Lucas na disciplina de língua portuguesa. Então, ele tem ali um 3,5, um 4, um 6,5, um 6,5, um 9 e um 9,5, certo? Se eu quiser encontrar a amplitude dessas notas dele, ou seja, eu quero saber quanto que variou ali as notas desse menino, eu vou observar qual é a menor nota e qual é a maior nota. A menor nota foi 3,5 e a maior nota foi 9,5. Desculpa, gente, tá errado aqui, depois eu tenho que arrumar, certo? 9,5 é a maior nota, certo? Vou até anotar aqui no quadro para não confundir vocês. Vamos lá. A maior nota é 9,5 e a menor nota é 3,5, correto? Então, a diferença entre elas vai ser fazer 9,5 menos 3,5, que nada mais é do que 6. Ou seja, a minha amplitude vai ser 6. A amplitude da nota dele vai ser 6, certo? Beleza? Outra coisa importante ainda sobre a amplitude. A amplitude é uma medida de dispersão, porque ela indica quantos dados estão espalhados. Como assim? É uma medida que vai indicar se eu tenho valores muito longe um do outro, ou seja, valores discrepantes. Beleza? Como que isso funciona? Quando eu tenho várias informações, uma coleta lá de dados muito grandes, e eu faço, por exemplo, a média ou calculo a média desses valores, eu estou juntando todos eles e dividindo por um valor. Mas pode ser que eu tenha um valor muito alto e um valor muito baixo, mas eu nunca vou saber isso usando só a média. Então, a amplitude ela serve para me dizer o quão longe, o quão amplo foi essa minha pesquisa, se eu tive valores muito diferentes uns dos outros. Porque às vezes eu tive um valor muito alto e um valor muito baixo, dentro da média eles meio que se anulam. Agora, se eu tenho só valores pertinho um do outro, a minha amplitude vai ser pequena, certo? Então, como algumas medidas de tendência central, se eu juntar essa informação que eu tenho com a informação da amplitude, ela vai me dar uma ideia da dispersão dos dados em relação à medida, certo? Por exemplo, nós vamos ver na próxima aula moda e mediana. Se eu juntar a informação que eu tenho dessa medida de tendência central com a amplitude, é isso que eu falei, vocês vão saber o quão longe, o quão perto vocês chegaram aí dos valores, certo? A média, ela representa o quê? Um valor mais ou menos no meio. A gente sabe que quem representa o valor do meio é a mediana, né? Mas a média, ela representa um valor que é o quê? Abrangendo todos os dados que eu tenho, eu pego um valor ali que estabelece a média desses conceitos. Agora, a amplitude vai me dizer se essa média, ela corresponde a um valor próximo ali ou não. Se ela corresponde a meio que a soma de tudo, porque às vezes eu tenho um valor muito alto, um valor muito baixo e eles não estão perto dessa média, certo? Então a amplitude serve para isso, para eu enxergar o quão dispersos estão os meus dados. Eu posso ter vários valores muito diferentes ou eu posso também ter vários valores muito próximos. E é para isso que serve a amplitude, para eu saber o quão próximos ou o quão distantes estão os meus dados que eu tenho ali da minha pesquisa. Certo, gente? Eu espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, voltem no vídeo para assistir de novo. Leiam o conteúdo impresso que vocês têm, né? O conteúdo digital que vocês têm aí. Não esqueçam que a gente já estudou sobre média. E uma coisa, né? Vocês sempre aplicam a média aí na escola, quando vocês têm a média bimestral de vocês. É esse tipo de média que vocês estão aplicando, certo? Qualquer coisa, revejam o vídeo, pausem quando vocês tiverem alguma informação que não entenderam, voltem, assistam de novo, ok?
Eu vejo vocês então na nossa próxima aula para a gente estudar aí moda e mediana.